Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Muita gente desconhece os perigos de uma doença que afeta os pulmões. A DPOC, apesar de não ter cura, ela pode ser controlada. Vamos saber mais? O que é DPOC? DPOC é uma doença respiratória com sintomas crônicos, onde tem alterações nos brônquios, nos alvéolos, em geral associada a bronquite crônica e enfisema, são as formas dessa doença. E por característica, a dificuldade na passagem de ar, o que a gente chama do ponto de vista médico, limitação ao fluxo de ar. Quais as causas da doença? A principal causa da DPOC é o tabagismo, é o uso de cigarro. A gente sabe isso das várias formas, né? Então, mais claro é cigarro, mas outras formas de consumo de tabacos também estão associadas à DPOC. A poluição ambiental a gente sabe que também é uma causa, né? Algumas profissões, né, onde tem muita exposição, queima de biomassa, por exemplo, contato por muito tempo, né, com forno, né, forno a lenha, ou seja, o uso de lareira com muita frequência, né? Questões inalatórias que vão lesar o pulmão. Essas são as principais causas da DPOC. Quais são os sintomas? Os principais sintomas da DPOC são falta de ar, né, em geral que começa aos esforços, mas à medida que a doença progride pode acontecer mesmo em repouso, e tosse crônica, que a gente chama de bronquite crônica. Como é o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito inicialmente com uma avaliação médica, né, através da história, do exame físico, e a gente precisa ter um exame chamado espirometria, que é uma prova de função pulmonar, onde o paciente vai medir a sua capacidade respiratória e a gente vai ter que verificar se essa capacidade respiratória está reduzida, com vários critérios que existem. E essa redução da capacidade respiratória, ela é crônica, ou seja, ela não melhora, né, ela vai estabilizar ou pode eventualmente piorar ao longo do tempo. DPOC tem cura? Não, a DPOC não tem cura. A partir do momento que o paciente já tem a lesão pulmonar, né, estabelecida, o enfisema, que é aquela destruição, né, do pulmão em si, né, a gente consegue estabilizar a doença, tentar evitar que ela progrida, né, e os tratamentos são relacionados a isso, né, mas não tem cura. O que fazer diante de uma crise? O paciente já tem a doença, né, o seu médico deve ter orientado. Em geral, na crise, né, tem que olhar a expectoração, ver se está amarelada, se teve febre, e aí fazer contato com o seu médico ou procurar uma emergência. Se é uma crise mais leve de falta de ar e de chiado, provavelmente o médico deve ter orientado já o paciente a usar uma bombinha, né, um broncodilatador, mas isso sempre deve se evitar a automedicação, tem que seguir a orientação do seu médico. Dicas de prevenção da doença. A principal dica de prevenção da doença é realmente parar de fumar, né? E isso é o que pode realmente evitar a maior parte dos casos. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.